Olá, Cacaucast, olá, Rondônia. Mais uma vez, uma satisfação enorme em ter vocês aqui nesse canal junto com a gente. Claro, e poder apresentar trabalhos de pessoas que sempre somam para o crescimento do estado de Rondônia. Não é diferente hoje. Meu entrevistado, ele é o tenente-coronel da Polícia Militar, Halisson Bauman, que assumiu o 4º Batalhão da Polícia Militar aqui em Cacoal, com vários trabalhos prestados já em Cacoal, e também por mais de 2 anos ele foi comandante da cidade de Rolim de Moura, e todos esses detalhes você vai saber no programa de hoje. Mas antes, eu quero falar da audiência Fashion Modas, que para você que não ficou na moda ainda, para você que já presenteou a sua mamãe, já está pensando no Dia dos Namorados para você presentear aquela pessoa que você mais gosta, a oportunidade é agora. Chegou muita novidade na audiência Fashion Modas para você, moda jovem, para você que vai para a igreja, aquela moda especial, e também para a temporada country, né? Para as temporadas country, a audiência Fashion Modas está com muita novidade em calças, botas, chapéus e muito mais. Quero aqui deixar um abraço para o Juciclei e toda a família Audiência Fashion Modas, que tem sempre o melhor preço, sempre as melhores condições e está sempre aqui, ó, pertinho de você, no bairro Teixeirão, próximo ao semáforo, tá certo? Audiência Fashion Modas. Vamos assistir o VT agora. O mês de maio continua sempre com grandes novidades e não é diferente aqui na Audiência Fashion Modas. E você é o nosso convidado todo especial para conferir todas as novidades que acabaram de chegar. Confira com a gente! Lindas camisas e camisetas. Vários modelos de bermudas para você. Lindos e confortáveis calçados infantil, masculino e feminino. Lindas blusas e vestidos para deixar você ainda mais na moda. Tenente-coronel Halisson Bauman Lopes. Como de costume, ele sempre chama o comandante de Bauman, comandante Bauman, nome de guerra. Vou chamar assim também. E obrigado por aceitar o convite, né? A correria muito grande do dia a dia, novas instalações, assumir um batalhão também a gente sabe que não é fácil, mas não mediu esforço também, junto com o Fabiano, né? O sargento Fabiano, que ele é responsável pela parte de relações públicas e comunicação também, exclusivo do 4º Batalhão da Polícia Militar, estão aqui hoje para a gente falar de vários assuntos relevantes para a população de Cacoal, comandante. Obrigado, Cadu, uma satisfação fazer parte do Cacoalcast. É uma oportunidade a gente falar um pouquinho do trabalho que nós pretendemos realizar à frente do 4º Batalhão, um batalhão conhecido pela sua excelência de trabalho e também de uma magnitude imensurável. Hoje o 4º Batalhão ele é referência no estado de Rondônia, pelos policiais militares que tem e pela prestação de serviço de segurança pública. O comandante que eu estava lendo o seu histórico, você nasceu em São Miguel do Guaporé, comandante? Isso, sou rondoniense, nascido em São Miguel do Guaporé. Meus pais, na verdade, meu pai veio de São Paulo ainda muito jovem, em razão do ingresso na corporação. Ele veio para ser policial militar, então meu pai é veterano da corporação. E minha mãe, que veio já com os meus avós, com os seus pais, já muito nova também. Então, sim, tive o privilégio de nascer em Rondônia, notadamente em São Miguel do Guaporé. Eu ia perguntar como que surgiu essa paixão, né, pela segurança, né, por salvar vidas, por cuidar, enfim, ser policial militar, mas você já automaticamente já respondeu que deve estar no sangue vindo do pai. A vivência de polícia militar, de quartel, ela existe desde o meu nascimento. Não só pelo meu pai, né, mas nós que éramos de São Miguel do Guaporé, logo no início, ali na década de 80, início de 90, a própria comunidade de São Miguel, ela era muito próxima uma das outras. E os primeiros policiais que chegaram naquela localidade tornaram-se uma grande família, né? Tanto que hoje os policiais ainda daquela época, que são tidos como veteranos, que foram amigos do meu pai, para mim hoje ainda são tios, né? Então eu chamo de tio, tia, primo, prima, que nós vivemos junto. Então eu vivi essa realidade de caserna, de policiais militares, desde muito jovem. Então isso faz parte
E fico muito feliz hoje, então, de estar representando o meu pai como veterano e representar todos esses policiais militares que participaram, sim, da minha criação, do meu crescimento como pessoa e como profissional. Seu pai ainda reside em São Miguel do Guaporé? Não, ainda tenho familiares em São Miguel do Guaporé, mas hoje já aposentado, veterano da corporação, ele retornou para o estado de São Paulo e mora no estado de São Paulo. E como que é a reação quando você volta para sua cidade natal, que você vê que aquela cidade foi onde começou tudo? Qual que é o sentimento? Sempre é muito nostálgico, né? Toda vez que a gente volta, principalmente porque eu saí muito jovem, né? Eu saí com 14 anos, eu saí de São Miguel. E retornar todas as oportunidades que eu tive, seja elas de cunho pessoal, seja de cunho profissional, já acabei atuando em São Miguel. É sempre muito nostálgico e a gente fica muito contente em ver como as pessoas prosperaram, como a cidade prosperou, como cresceu e saber que logo no início, ou há muitos anos atrás, a gente também fez parte disso, né? E falando daquela região também, né, comandante, nós vamos aproveitar o gancho aqui já, que é uma cidade uma região fronteirística. Então, aparece toda a modernidade, todo o crescimento, e com ele traz todo um outro lado ruim, que é o tráfico de drogas que aquela região escoa. E com isso vocês têm um trabalho mais árduo, um trabalho incansável diuturnamente, né? Quero mandar um abraço também para aqueles policiais daquela região que não medem os esforços para estar aí fazendo as grandes operações e surgindo efeito, levando o nome da Polícia Militar, apreendendo quantidades e quantidades enormes de drogas. Na verdade, o estado de Rondônia, por si só, ele já tem essa particularidade, né? Nós fazemos fronteira com um país que é conhecido pela sua fabricação de droga. É uma fronteira molhada, de difícil policiamento, difícil fiscalização, e tudo isso facilita com que o escoamento ilegal dessas drogas aconteça. Nos últimos anos, eu estive trabalhando à frente do 10º Batalhão, onde nós contávamos com uma equipe muito boa de policiais militares e instituições envolvidas, como, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos de investigação. E nos proporcionou participar de algumas operações. Nesses pouco mais de 2 anos que nós ficamos lá, participamos como 10º Batalhão de apreensão de aproximadamente 3 toneladas de droga, em pouco mais de 2 anos. E isso é o que foi apreendido, né? Então a gente só imagina o quantitativo que se passa por ali diariamente ou rotineiramente. Comandante, da mesma forma que as organizações estão se cada vez mais se ramificando, a Polícia Militar também tem os seus trabalhos, tem as suas operações, tem o seu núcleo de inteligência. Como que vocês estão lidando com toda essa grande organização, vamos usar esse termo, em meio da tecnologia? O que a Polícia Militar hoje tem de aparato tecnológico para combater esse crime? Hoje a Polícia Militar, primeiramente, conta com uma mão de obra muito qualificada, que são os policiais militares. São qualificados tecnicamente, eles detêm um conhecimento específico para atuar nesse tipo de atuação, e também nós dispomos de materiais e equipamentos adequados para fazer frente a elas. Então, hoje nós temos viaturas adequadas, armamento adequado, e o serviço de inteligência ele tem se fortalecido, principalmente pela integração com os demais órgãos de produção de conhecimento, com os demais órgãos de investigação, notadamente Polícia Federal, Forças Armadas, Polícia Civil. Então, todos nós, somando esforços, nós conseguimos, de alguma maneira, dar resposta às organizações criminosas. E nós temos recente algumas iniciativas da própria corporação, por meio do nosso comandante-geral, em especializar ainda mais o combate contra as facções criminosas. Lógico, é um projeto que começa na nossa capital, em Porto Velho, mas que se estende, se ramifica a todas as localidades do estado de Rondônia. O senhor usou o nome do comandante-geral da Polícia Militar, o comandante Coronel Braguin, ele que está em Brasília. Daqui a pouco nós vamos ver um vídeo aqui, eu vou pedir até a opinião do comandante sobre esse vídeo que nós vamos assistir, que está circulando nas redes sociais. A situação de segurança hoje é um tema muito forte. É um tema muito forte,
Para muitos a polícia não fazem nada, para outros a polícia é isso, né? Mas a gente vê que sempre é a minoria. E as organizações criminosas cada vez mais crescendo. Com isso, o comandante Braguin, né, até o senhor estava no dia que a gente entrevistou ele, comandante-geral da Polícia Militar, quero mandar um abraço para ele aqui. Ele está não medindo esforços para treinar a sua tropa. Policiais e policiais estão indo para São Paulo, Rotan, Rota, sempre fazendo cursos específicos para voltar e dar mais força, mais gás para a tropa da Polícia Militar aqui do estado de Rondônia. O senhor, na frente do 4º Batalhão da Polícia Militar, vai também mandar policiais para cada vez mais estar sendo estruturado, treinado e estruturado para estar pronto para agir na cidade de Cacoal? Isso, na verdade, hoje todos os batalhões da Polícia Militar estão em perfeito alinhamento com as diretrizes do comandante-geral, inclusive estratégias governamentais em prol do cidadão de bem. Então, o 4º Batalhão, sim, ele também tem suas estratégias, sempre tendo como farol, como limiar de atuação, tudo aquilo que é estabelecido pelo comando da corporação. E sim, as organizações criminosas exigem um combate muito mais especializado, muito mais técnico. E à medida que a Polícia Militar encontra resistência, ela fará o uso da força na medida e na proporcionalidade adequada para fazer frente a ela. Falando nesse ponto, nós tocamos nesse ponto de criminalidade, de organização criminosa. Ô Max, joga pra gente na tela, vamos assistir esse vídeo, assiste esse vídeo junto com a gente e já nós vamos comentar, eu e o comandante aqui do 4º Batalhão de Cacoal, da Polícia Militar. Olá pessoal, boa tarde. Nesse momento me encontro em Brasília, realizando uma agenda oficial pela Polícia Militar. Mas eu gostaria de trazer notícia sobre uma ocorrência da Polícia Militar de Rondônia, em Porto Velho, dia 12 de maio, na madrugada, onde uma equipe de policiais militares estava fazendo um procedimento de trânsito, removendo uma motocicleta que estava em condição irregular. Nesse momento, o senhor pagou uma ocorrência dizendo que havia um criminoso foragido da justiça em fuga. Essa patrulha deparou com esse criminoso e, a partir dali, tentou abordar para que ele se rendesse, se entregasse. Ele fugiu da viatura, dado momento, sofreu queda da motocicleta e, a partir dali, a diligência continua com o policial militar que estava conduzindo a motocicleta que estava sendo removida, acompanhando o criminoso que fugia a pé e a todo momento o policial solicitando, dando ordem para que ele parasse e se entregasse. Dado o momento, ele simula que passa mal, porque naquele momento o policial viu que em sua cintura uma arma caiu pela calça e ele tenta agachar para se apossar da arma de fogo. O policial insistiu para que ele parasse e se rendesse. Ele se apossou da arma e antes mesmo que pudesse reagir, o policial fez a sua ação, neutralizando o indivíduo. Mesmo assim, o indivíduo criminoso conseguiu levantar, caminhar e ainda assim age contra a vida do policial, efetuando vários disparos. Como foi alvejado, não durou muitos metros e cai ao solo. Que uma ocorrência de confronto próximo poderia resultar na morte do policial, graças a Deus teve um sucesso positivo. E o policial militar ajoelha e agradece a Deus pelo livramento. Essa ocorrência ela é bastante simbólica. Ela é simbólica para mostrar que nós estamos vivendo dias difíceis, onde os criminosos não respeitam mais as leis, não respeitam mais os protocolos policiais de segurança e estão todos... Deixa repetindo, sem áudio para a gente, nós vamos comentar 3 pontos interessantes, né, para a gente discutir, comandante. O senhor que já é oficial, o senhor pode ter mais respaldo para falar sobre essa ação. Aparentemente a gente vê o policial com a motocicleta, mas essa motocicleta não é do foragido, né? Com o comandante-geral da polícia, ele fala que o policial estava encaminhando, estava levando essa motocicleta devido a uma abordagem de trânsito, né? E com isso o fugitivo correu e o policial seguiu atrás dele. É correta essa situação?
do policial tá conduzindo a motocicleta, lembrando mais uma vez que essa motocicleta não é do fugitivo, né? Não é do fugitivo. Isso, mas de qualquer forma, ainda que eu não tenha conhecimento específico da atuação do que aconteceu, em princípio, pela fala do comandante-geral, a guarnição encontrava-se em uma outra situação em que o veículo encontrava-se irregular E estava sendo removido. e, como consequência administrativa, remoção para o pátio do Ciretran para regularização. Então, nessa ocasião, o fugitivo... se deparou com um fugitivo. E aí o policial seguiu atrás do fugitivo. Isso é correto. Corretíssimo. É igual o Fabiano estava me falando que se você estiver em operação, podem pedir um carro emprestado, podem atuar na hora. Na verdade, o que sobrepõe a tudo isso é o interesse público, o interesse coletivo e da atuação da Polícia Militar em salvaguardar o cidadão de bem. E nesse caso nós tínhamos um foragido armado. Então, toda e qualquer intervenção policial está respaldada pela necessidade do serviço. E a gente dá para ver também num segundo momento que o policial, em momento nenhum, ela atira pelas costas do fugitivo. Primeiro, quem revidou foi o bandido. Que atirou foi um bandido, depois o policial entrou em troca de tiro com... Ele tentou em determinado momento dissimular ali, né, enganar o policial militar, onde o policial militar foi muito astuto, com muita perspicácia, identificou a arma de fogo e conseguiu fazer frente. Mas é algo muito difícil de acontecer no sentido de identificar. Então, são poucos segundos. Né? O policial militar tem que pensar muito rápido, o policial militar tem que ter muito tirocínio para esse tipo de situação. E, graças a Deus, nesse caso, o policial militar ele teve toda a técnica necessária para fazer frente e dar a resposta necessária na medida e proporcionalidade que o fato exigia. É válido a gente ressaltar também que o comandante-geral Braguin, ele disse que esse tipo de ação, de troca de tiro, combate com a Polícia Militar, é minoria no estado de Rondônia. Vocês conseguem solucionar várias ocorrências de periculosidade de uma forma mais tranquila, que não precisa chegar a esse ponto, né? Vale ressaltar isso daí também. Isso é um dado certo, né? Que o próprio comandante-geral ele faz questão de ressaltar. Então, não são todos, ou nem sequer a maioria dos casos, em que é necessário o uso da força letal. E quando isso acontece, gera, às vezes, um certo receio da comunidade. Entretanto, são casos ínfimos, são casos muito precisos, muito individualizados que acabam acontecendo. Mas, se for necessário, vai acontecer. Se for necessário, tem que acontecer. Eu gosto muito se é possível, né, comparar, mas eu gosto muito de falar que um médico que trabalha numa sala de cirurgia, ele trabalha com bisturi. E o bisturi precisa cortar para que se salve a vida de alguém, precisa cortar, então causa uma lesão. O policial militar trabalha com arma de fogo. E para salvaguardar a vida do cidadão de bem, às vezes precisa fazer o uso da arma de fogo. E a arma de fogo, ela causa sim suas consequências. Só que toda vez que o policial militar o faz para salvaguardar as pessoas de bem. E a comunidade de bem tem que saber que se a polícia militar ela está na ativa, ela está nas ruas para defendê-la, vai fazer cumprindo com aquele juramento que todos nós fazemos quando do ingresso da carreira, que é defender a todo e qualquer cidadão, mesmo com o risco da própria vida. Nós fazemos isso e vamos continuar fazendo. Cacoal hoje, esperamos que nunca aconteça uma situação como essa, mas a tropa de Cacoal está preparada? A tropa de Cacoal, aí eu vou tentar até não causar uns ciúmes, mas é uma das mais preparadas do estado de Rondônia. E nós tivemos casos recentes, né, ou pelo menos em oportunidades em que eu participei. Não que eu tenha me envolvido com a troca de tiro, mas que eu estava presente ainda em Cacoal há 10 anos atrás. Então nós tivemos, por exemplo, o Sargento Sérgio, muito antigo, veterano já da reserva, em que presenciou um roubo no Espetinho, e precisou fazer o uso da arma de fogo. O agente foi a óbito. Nós tivemos um caso mais recente, em que o Cabo Braga estava junto com o Corpo de Bombeiro foi para socorrer a vítima
de um acidente de trânsito, chegou lá, eram ladrões de diamante que atiraram contra o bombeiro e o cabo da Polícia Militar fez uso da arma de fogo e deteve todos eles. Né? Um acabou indo a óbito e o outro foi preso. E o bombeiro ainda saiu com um disparo de arma de fogo na região do abdômen. Então, nós temos casos em Cacoal? Sim. São, em grande maioria, dessa naturalidade, dessa natureza? Não. Mas, todas as vezes que precisou de uma resposta desse patamar da Polícia Militar de Cacoal, a resposta foi dada. Comandante, continuando aqui a nossa conversa, como que está? A gente acompanha sempre o 4º Batalhão, e o 4º Batalhão sempre promovendo eventos, sempre colocando o 4º Batalhão da Polícia Militar de Cacoal mais perto da comunidade. A gente vê que cada vez mais Cacoal quer que os policiais estejam no meio da sociedade. Durante a sua frente de trabalho aqui em Cacoal, vai continuar dessa mesma forma? E isso já está enraizado no próprio 4º Batalhão. Né? Nós temos aqui a base comunitária do Teixeirão, que outrora foi campeã em nível nacional do projeto de polícia comunitária. Nós temos a base do Vista Alegre, que logo foi anos depois da base do Teixeirão, mas com o mesmo caráter. Nós tínhamos o evento Costelão, que servia dessa integração. Hoje nós temos a corrida de integração. Então, já está no sangue, já está enraizado. Um dos princípios basilares do 4º Batalhão é a busca dessa integração entre polícia militar e comunidade. E isso é essencial para que a gente mantenha a qualidade da prestação de serviço no 4º Batalhão, na região da Zona do Café, e principalmente faz com que nós alcancemos aí números, um clima de pacificação muito maior do que em outras localidades. Nós falamos aqui, o senhor falou de bases policiais nos bairros. Hoje Cacoal tem mais de 84 bairros, entre os legalizados e os clandestinos, segundo as estatísticas que eu fiquei sabendo. Pouco mais de 110 mil habitantes. Sabemos que, por mais policiais que o 4º Batalhão tenha, Rondônia sempre precisa de mais policiais. Né? E já quero aqui que o senhor fala para a gente, muitos bairros pedem as bases policiais. Só que a gente ouviu da boca do comandante, né, do comandante-geral da Polícia Militar, que esse trabalho de bases em bairros está sendo trocada pela tecnologia, que são os totens, que para muitos, aqueles totens simplesmente é um pedaço de cimento que fica com luzinha azul piscando. Queria que o senhor falasse da relevância e por que a troca de bases comunitárias por totens nos bairros mais perigosos. Na verdade, não é uma troca direta, né? Não é, eu deixo de colocar uma base para colocar um totem. Eu deixo de colocar a base para colocar o totem, para colocar o vídeo monitoramento, para colocar uma viatura motorizada. Então, não é simplesmente uma opção pela outra, isso. Tá? Então, todo o dispêndio que eu tenho com a base fixa, eu supero colocando essas outras alternativas, que causam um dispêndio muito menor, um alcance territorial e até populacional muito maior. Então, a gente consegue abranger ou abarcar uma área muito maior do que a base comunitária fixa. Significa que as bases não têm sua importância? Não. Ela tem a sua importância, tanto que elas são mantidas. As que nós temos hoje no 4º Batalhão, notadamente em Cacoal, elas serão mantidas. Entretanto, nós temos alternativas mais modernas, que causam um dispêndio muito menor. Né? E eu consigo fazer com que mais pessoas, maior número de comunidade sejam atendidas com o policiamento. Quando a gente fala de Cacoal, notadamente vídeo monitoramento e os totens fazem parte disso, nós temos a cidade mais tecnológica do estado de Rondônia. Cacoal? Cacoal. Nós temos os totens, que hoje somam 8. Em cada totem daquele lá... Mão 8 significa o quê? 8 pontos. É uma câmera com 8 pontos específicos? Não, são 8 totens. 8 totens. Cada totem desse tem 5 câmeras. Então, a gente consegue monitorar muita coisa. E além do totem, você tem a ostensividade,
em razão da luminosidade, e temos o botão de emergência. O botão de emergência é que a pessoa pode ir lá, acionar e falar diretamente com a central de operações. Cada totem tem um botão de emergência? Isso. Eu nunca imaginava isso. Então, se a pessoa, por algum motivo, precisar de ajuda... Estiver perto de um totem daquele. E apertar, vai falar diretamente com a nossa central de operações. Isso, por si só, é suficiente? Não. Mas é uma ferramenta a mais. Quer dizer que, se por algum motivo, as pessoas que trabalham no vídeo monitoramento, lá na nossa central de operações, não estiver olhando para a câmera naquele momento... A partir do momento que a pessoa aciona o botão, as câmeras voltam-se imediatamente para ela e a gente consegue verbalizar pelo totem. E então, como que funciona? São quantos totens hoje? No total, o senhor tem essa estatística de quantas câmeras dispõe a cidade de Cacoal? Hoje, Cacoal ele dispõe de uma tecnologia muito mais complexa. Complexa que eu quero falar muito mais sofisticada. De modernidade. Então, nós temos 21 câmeras de vídeo monitoramento. São aquelas câmeras, a Speed Dome, que a gente consegue fazer a consulta, consegue dar zoom, consegue monitorar esses pontos, são 21. Além delas, nós temos 8 totens. Desses 8 totens, nós temos 5 câmeras em cada um. E além dos totens, nós ainda temos as câmeras fixas, que fazem identificação de placa veicular. E se tudo der certo, e também identificação facial. Será que esse trabalho ajuda muito? Por exemplo, a gente vê muito nas redes sociais, nos grupos, acabaram de roubar uma moto em um bairro. Uhum. Poucas horas depois, Polícia Militar recupera a moto que foi roubada no bairro tal. Isso já é a gente ainda falando em repressão. Ou seja, depois que o crime acontece, a gente consegue quantificar aquilo que consegue recuperar. Mas eu vou além. Aquilo que nós evitamos, que é imensurável, a gente não consegue contabilizar, eu não tenho dúvida de que esse sistema de vídeo monitoramento, os totens e todo esse conjunto é responsável por muito mais prevenção do que qualquer outra atividade. Hoje, os índices criminais em Cacoal só são baixos, e eu falo isso conhecendo a realidade do Estado, são baixíssimos os índices em Cacoal, em razão também do sistema de vídeo monitoramento, que faz com que aquele que quer cometer crime tenha receio de cometê-lo. Não atenta contra o patrimônio ou a vida de nenhuma pessoa em razão do vídeo monitoramento. E para muitos, comandante, é simplesmente uma câmera. Qual o recado o senhor dá para essas pessoas que acham que simplesmente é uma câmera? Aquilo não vale nada. Assim, é até difícil você argumentar com algumas pessoas que têm esse tipo de entendimento, porque só quem sabe, só quem trabalha, quem lida com isso diariamente, consegue sentir a diferença. Então, quantos crimes a Polícia Militar evita por passar com uma viatura com giroflex ligado? Não tem como contabilizar, mas eu tenho certeza que evita. E hoje, quando nós comparamos o que Cacoal tem de índice de criminalidade, comparado a outras cidades do mesmo estado de Rondônia, aí a gente procura os motivos que fazem com que essa diferença seja tão grande assim. Um deles é o vídeo monitoramento. Nós temos policiais qualificados, nós temos uma cultura diferenciada também, mas eu não tenho dúvida de que o vídeo monitoramento hoje em Cacoal é um dos responsáveis pela nossa baixíssima taxa de criminalidade em Cacoal. E há planos já para novos totens nos bairros que mais precisam? Os totens, ele é uma iniciativa da Secretaria de Defesa e Cidadania, da SESDEC. Há sim um projeto de ampliação, mas lógico, isso também depende de iniciativa governamental, precisa de parcerias e tudo, mas há sim a intenção de ampliar esse sistema, bem como o vídeo monitoramento, né, que são aquelas câmeras que iniciaram aqui em Cacoal, por meio da parceria com a Associação Industrial e Comercial, lá atrás, né, aproximadamente aí 8 anos atrás, em que eu tive também a satisfação de estar no início da implantação. Comandante, eu sei que tem várias vertentes de policiais dentro do 4º Batalhão. Queria que o senhor falasse para mim de duas vertentes. A patrulha Maria da Penha e também da Patamo.
E são duas vertentes bem distintas. Bem distintas, né? Por isso a pergunta. Hoje o PATAMO, que eu vou começar por ele. O PATAMO é o patrulhamento especializado de repressão qualificada. Então, os policiais do PATAMO, eles possuem curso específico, armamento específico, e a viatura deles se diferencia das demais. Então, hoje, falando em combate, falando em enfrentamento direto às associações criminosas, nós temos o PATAMO, que precisa de uma qualificação, que precisa de uma intensificação na forma de fazer essa abordagem ao crime. Em contrapartida, nós temos a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, ela é um clamor social, em que nós temos acompanhado um crescimento da violência doméstica contra a mulher, e a Patrulha Maria da Penha vem justamente para servir como uma ferramenta de amenizar as consequências dessa violência doméstica, e se a gente conseguiu atingir o nível que a gente espera, também prevenir. Então, hoje a Patrulha Maria da Penha, ela acompanha as medidas protetivas, acompanha as vítimas e como é que está a questão do envolvimento com aquele, com o agressor. O acompanhamento, né? Então nós fazemos esse acompanhamento e, lógico, a Patrulha Maria da Penha, ela está o tempo todo atuando muito próximo ao Ministério Público, né? Ao Ministério Público e outras entidades de ajuda, de apoio à mulher. Comandante, como foi a receptividade? O senhor que está com quase... O senhor tomou posse como comandante do 4º Batalhão no dia 18, né, de abril. Como que foi essa receptividade? Como que foi quando... Que o senhor já disse também que já veio em missões, trabalhou em missões em Cacoal, sempre teve um respeito pela cidade de Cacoal, pelos policiais de Cacoal. E como que foi, como que é hoje ser comandante dessa tropa? Primeiramente, é um desafio. Um desafio porque a tropa do 4º Batalhão é uma tropa de alto nível. E aí a gente tem, de alguma forma, se preparar para, ao menos, fazer frente a esse nível de qualificação dos policiais militares. E no 4º Batalhão, não poderia ser diferente, os policiais militares e a comunidade nos recebem muito bem, né? Tanto que nessa última sexta-feira realizamos uma Operação Força Total, em que nós fizemos um trabalho de ostensividade e fizemos comandos de abordagem, em que nós fizemos a abordagem a um estabelecimento comercial noturno, muitas pessoas, e no final, quando nós acabamos de fazer revista em todas elas, tivemos que desligar o som, tivemos que, de alguma forma, incomodar essas pessoas, porque acaba sendo um incômodo. E no final da operação, a hora que você agradece pela colaboração, você sai aplaudido. Isso reflete o profissionalismo dos policiais e reflete que a comunidade é uma comunidade de bem. Então foi muito satisfatório, e eu estou usando esse caso em específico, né, para sair aplaudido durante uma operação dessa, justamente para exemplificar toda a receptividade tanto dos policiais militares quanto da comunidade local comigo até então, com o novo comandante. O senhor também estava à frente dessa operação? Isso, na sexta-feira eu estava como comandante de batalhão, mas eu tinha também os demais oficiais, cada um comandando dentro da sua área. Estava comigo o subcomandante do batalhão, o capitão Nobre, e tinha mais 2 oficiais, que é o comandante da companhia, que em breve será substituído, e o comandante que vai ser o substituto. Então, eles já participaram também da operação, além das especializadas. Nós tínhamos PATAMO, Canil, nós tínhamos patrulha de trânsito, nós tínhamos a patrulha rural, e o interessante é que você estava serviço. Também com a patrulha, com a equipe de agentes prisionais, né? Que, por si, o último final de semana, nós estamos também aí na saidinha para o Dia das Mães, né? Que foram liberados alguns apenados. E com isso também, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa estatística. O que vocês repreenderam, prenderam nessa operação?
Essa operação, que tinha como finalidade, e tem como finalidade, porque ela ainda está em andamento, a demonstração de força, a demonstração para as pessoas de bem que a Polícia Militar ela encontra-se atuante na cidade. Nós tivemos também a integração com a Polícia Penal, né? E a Polícia Penal tem sido grande parceira da Polícia Militar aqui em Cacoal. Então, nós aproveitamos essa oportunidade e unimos forças de forma integrada e pudemos fazer com que cada um atuasse em sua área específica. Coincidiu da Polícia Penal, então, fazer a vistoria, fazer a fiscalização daqueles que foram liberados na saída temporária. E nessa fiscalização já foi recolhido um que estava, ou pelo menos não estava, obedecendo às determinações legais que ele tinha que cumprir para poder usufruir da saída temporária. A Polícia Penal fez a fiscalização e fez a condução. Além disso, além desse trabalho, nós realizamos também o comando de abordagem, os bloqueios de via, que resultaram na apreensão de um tráfico de drogas no estabelecimento comercial. Resultou ainda em uma festa não autorizada que estava acontecendo na linha 208 e estavam causando perturbação do sossego à comunidade rural daquela localidade, que nessa festa ainda ensejou a apreensão do aparelho de som e ainda a apreensão de entorpecente, em que tinham pessoas fazendo uso nesse local. Então, a operação ela teve um resultado muito positivo. E o principal, o reflexo dessa ação, que nós tivemos um final de semana muito tranquilo em Cacoal, né, com baixíssimos índices de criminalidade e solicitações, que faz com que a gente perceba que a segurança pública local ela está muito bem atendida. E o comandante, né, o comandante do 4º Batalhão também, em nome do Sargento Fabiano, que faz parte das Relações Públicas e Comunicações do 4º Batalhão, vocês convidaram também a imprensa que acompanhou em loco todo esse trabalho, toda essa operação, tudo que estava acontecendo, eles estavam postando e rendeu vários views. E, como diz, né, comandante, é bem melhor ter a polícia perto da gente do que longe da gente, né? E o trabalho da imprensa nesse sentido é fundamental. Primeiro, porque mostra a transparência daquilo que nós fazemos. E segundo, que dá publicidade ao trabalho que vem sendo feito. Então, é importantíssimo e fundamental a imprensa estar participando, né? São parceiros hoje da segurança pública, da Polícia Militar, e o resultado dessa união, dessa parceria, a gente pode perceber não só pelos views na mídia, na internet, mas também o impacto disso no dia a dia. Então, uma vez que eles dão a transparência da nossa ação, demonstram a tecnicidade com que a Polícia Militar atua e, ao mesmo tempo, enaltece que aquele que está, de alguma forma, querendo praticar algum crime, ele vai ser reprimido, vai ter a repressão que for necessária por parte da Polícia Militar. E aí, com isso, nós temos a nossa prevenção. Essa operação vai voltar na ativa? O senhor já falou que está se desdobrando essa operação. Isso. Vai ter mais etapas como a última que teve? Essa operação ela continua em andamento, ela ainda não foi finalizada, mas a hora que ela se encerrar, nós teremos novas operações. Nós temos, para cada período ou para cada objetivo, uma operação a ser desencadeada. Essa primeira operação em que eu estou à frente do batalhão, a finalidade dela se cumprirá em alguns dias, né? Então, após ela, teremos uma outra operação. O que é certeza é a atuação constante da Polícia Militar contra o crime em favor do cidadão de bem. E como agir? Para você que está em casa, para você que nunca passou por essa situação, para você que nunca participou de uma maneira... Se você estiver numa lanchonete, estiver com seus amigos, a polícia Militar chegar em operação, o que fazer, comandante? Não tem muito segredo, Cadu. A Polícia Militar, em todos os momentos que verbaliza, e ela verbaliza, então a gente sempre fala o que é para ser feito. Basta fazer. Então, por exemplo, como aconteceu sexta-feira à noite, em que nós fizemos uma abordagem no estabelecimento comercial, todo mundo foi muito tranquilo. Então, nós chegamos, desligamos o som, pedimos
se levantarem, homens para um lado, mulheres para o outro, mão na cabeça, como diz o protocolo, porque nós precisamos ter segurança para atuar. Nós não sabemos quem é quem lá dentro. Ninguém vem com plaquinha, né? Então, nós precisamos atuar com segurança. E para atuar com segurança é dessa forma. Então, as pessoas que entendem isso é muito tranquilo. Lógico, pode ser que dê um nervosismo no primeiro momento, pode ser que nunca passou por isso e aí dá uma tremedeira. Não tem problema. Não tem problema isso. E isso é natural. Tá? A gente só pede o quê? Que não resistam. Simplesmente a gente vai estar falando o que é para fazer. Então, faça. E as pessoas de bem, elas fazem. Então, foi uma surpresa e uma grata surpresa quando nós conseguimos fazer uma abordagem nesse estabelecimento, que tinham muitas pessoas, e ao final, a Polícia Militar, junto com a Polícia Penal, ainda saíram aplaudidas. Né? Lógico que contou com uma comunidade também ordeira, participativa e cooperativa. Então, as pessoas que, porventura, passarem por isso, a Polícia Militar só espera ou só pede que obedeça. Nós não estamos para constranger ninguém, nós não estamos para ofender ninguém, muito pelo contrário, nós estamos para garantir com que ela possa permanecer naquele local de forma segura. Conseguiram abranger os 4 cantos de Cacoal nessa operação? Isso. Nós andamos por toda a cidade, né? Nós fizemos bloqueio de vias, então aqueles que não puderam passar nos bloqueios de via acabaram sendo surpreendidos com o comando de abordagem e patrulhamos toda a cidade. Né? Então, Cacoal encontra-se com muitos bairros, uma área territorial urbana para patrulhamento muito extensa, mas nessa sexta-feira, em razão da quantidade de efetivo que nós tínhamos à disposição, nós conseguimos sim fazer esse patrulhamento e de alguma forma marcar a presença policial militar. Parabéns pela operação. Comandante, o que Cacoal, o que a população de Cacoal espera do comandante, pode esperar do comandante Bauman, agora já em atividade? Como eu falei logo no início, eu sou filho de policial militar. Então eu trago a essência de polícia militar junto comigo. Né? Então eu sou policial militar de nascença, como a gente diz no interior. Né? E o que a comunidade pode esperar? Muita dedicação, muito empenho e muito desprendimento de força de vontade em prol do cidadão de bem. Né? Nós que somos policiais militares e somos de verdade, não só concurseiros, né? Porque para ser policial militar você passa por uma forja. Então, ainda que no início você procure só uma estabilidade de um concurso público, aquele que chega ao final do curso tem muito mais do que isso. Né? Ele carrega com ele um dever moral, um orgulho, sabe? Muito maior do que qualquer outra atividade. E isso se reflete nas nossas ações. Então, o que a comunidade pode esperar? É sempre um comando muito atuante, um comando que não retrai. Pelo contrário, nós fazemos sempre aquilo que for necessário ser feito. Isso pode ter certeza. Um comandante receptivo com a população no quartel? Não só receptivo, mas eu conto também com eles. Né? Hoje, quando a gente fala em segurança pública não se restringe à Polícia Militar. Então, nós precisamos das demais instituições, nós precisamos da sociedade civil, nós precisamos da comunidade. Então, o quartel sempre esteve de portas abertas e continua de portas abertas. Aquele que tiver alguma coisa para tratar de cunho de segurança pública, pode nos procurar no quartel, porque nós vamos sempre bem recepcionar as pessoas de bem. Falar em comunidade, comandante, é um tema muito, muito relevante, porque assim, a Polícia Militar, todas as forças de segurança trabalham também com informações. Às vezes, muitos populares sabem aonde está o bandido, sabe de situações, mas tem aquele medo de estar ligando no 190, eu não vou passar para a polícia porque vão ficar sabendo que é eu. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse grande sigilo que a polícia tem com informações que podem estar ali somando numa investigação para prender um traficante, para tirar fora de rua um meliante. Nós temos casos e casos, né? Nós temos ocorrências que é imprescindível a identificação da vítima. Como, por exemplo, alguém que denuncia uma perturbação do sossego, alguém que denuncia
uma lesão corporal, eu tenho que ter uma vítima, não tem como. Agora, alguém que denuncia, por exemplo, um local que está sendo feito ou o consumo ou a venda de substância entorpecente, de droga, eu não preciso dessa identificação. E o sigilo dessa informação será mantido. Aí sim, a Polícia Militar, por meio do Núcleo de Inteligência, junto com a Polícia Civil, vai adotar as medidas necessárias para se conseguir levantar as provas para que se consiga verdadeiramente realizar a prisão e acabar com aquela boca de fumo. Então depende muito do caso. E as pessoas de bem, elas podem ficar muito tranquilas, né? Que toda e qualquer informação, ela é tratada com muito cuidado pela Polícia Militar, né? Então a gente não divulga muito, a gente não faz questão de identificar, tanto que o telefone 190 hoje é o meio de comunicação anônimo, né? A gente não identifica as pessoas que ligam 190, a não ser que a pessoa queira se identificar, ou que a atuação em si necessite dessa identificação. Fora isso, não tem problema algum, né? Se chegar um papelzinho escrito, denúncia anônima lá, querendo falar alguma coisa, a gente vai receber e a gente vai tratar a informação, para a gente tentar colher os frutos aí dessa informação da melhor forma possível. Comandante, já se passaram 1 hora da nossa conversa, aqui no Cacoalcast. Faltam apenas 7 minutinhos e quero agradecer por ter disponibilizado um tempo na sua agenda. A gente sabe, com essa mudança, o batalhão, uma correria muito grande, a organização de organizar tudo, mas queremos desejar para vocês já um excelente trabalho, que tudo possa conduzir, que o senhor possa conduzir da melhor forma, né, a sua tropa, e que a cidade de Cacoal fique bem segura com o novo trabalho que o senhor já mostrou em Rolim de Moura, né, um brilhante trabalho, e que agora vai ser desempenhado na cidade de Cacoal. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali. Como você falou que é policial de nascença, tem muitas crianças, né? Tem muitas crianças que querem ser polícia, têm um sonho de ser polícia. Você que é filho de policial, e o mais interessante, as pessoas que quando vê, tem pessoas que vê a viatura, correm. Tem pessoas que querem conhecer dentro da viatura, querem tirar uma foto com o policial, tem um sonho de ser policial. Só que ser um policial é muito mais. É muito mais, como o senhor falou, ter orgulho, saber cuidar, saber prestar aquele bom serviço também. Isso começa em casa. Isso começa sendo um bom filho, isso começa você na escola. Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque hoje o senhor é um oficial, para essas pessoas que têm um sonho, que você começou sendo um praça, sendo um policial militar. O que essas pessoas têm que fazer? O que essas crianças têm que fazer? Bom, primeiramente, ser policial militar é um sacerdócio, né? Você precisa desapegar um pouco daquilo que você tem como bem-estar para poder se doar à comunidade. Então, se você tem já esse espírito de querer ajudar, de querer fazer o bem, de querer fazer o melhor para as pessoas, então a Polícia Militar é um caminho para isso. A Polícia Militar é uma ferramenta para isso. Então, o jovem que queira ingressar na carreira policial militar, que queira efetivamente fazer a diferença na sua comunidade, na comunidade em que ele vive, venha para a Polícia Militar, se esforce. Lógico, e como qualquer outra profissão, tem pontos positivos e negativos. Entretanto, a nossa maior recompensa é a pessoa de bem poder viver em paz. Aquela mãe, aquela família, aquele pai poder passear com seus filhos, com seus parentes, seus descendentes, de forma tranquila, de mãos dadas na rua. E é isso que nós procuramos. É esse tipo de comunidade que nós incentivamos. E aquele que tenta contra esse tipo de comunidade, que atenta contra a família rondoniense, eles vão ter a resposta adequada e a altura proporcional e razoável do intento dele. Tá certo. E dessa forma a gente termina o nosso podcast de hoje. Obrigado a você que participou junto com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Na próxima terça-feira tem mais um encontro marcado aqui às 19h30. Esperamos vocês aqui, tá bom? Até lá.